Participe no grupo do WhatsApp para ter acesso exclusivo da live de Tira Dúvidas e outros conteúdos especiais. Olá, amigos, sejam bem-vindos à segunda aula na imersão Legado Ficube com Neológica, uma aula muito divertida. Sei que vocês estavam querendo, desde o início, saber o segredo da análise de comportamento de preço, de entender realmente a melhor maneira para ver as oportunidades, as vantagens estatísticas em qualquer gráfico, qualquer tempo gráfico, qualquer mercado. E nós vamos falar sobre os fundamentos disso justamente nessa aula. Então, presta bastante atenção, né? Pega um papel também para anotar, porque essa informação é valiosíssima e é divertido também. Existe uma ordem no caos do mercado financeiro e é essa ordem que realmente fornece para a gente essas vantagens estatísticas. Então, vamos mergulhar e entender por que e como achar essas oportunidades. Mas antes de falar sobre o preço em detalhe, vamos lembrar que existem alguns fundamentos antes, principalmente matemática do mercado, ninguém escapa. E na primeira aula a gente falou sobre a questão de tendência e consolidação, porque tendência oferece melhores condições técnicas, né? A gente consegue ganhar dinheiro melhor na tendência. O principal fator é que o retorno de investimento da tendência é maior. A gente tem um melhor também em relação ao retorno-risco, e são bem claras a direção, força, a identificação de stops e alvos na tendência. Mas no final das contas, o que é uma tendência? Gente, como o mercado só tem tendência e consolidação, você vai se surpreender com a simplicidade da definição de tendência. Olha esse próximo slide aqui. Gente, tendência é nada mais do que uma série de topos e fundos ascendentes. Esses segmentos azuis na direção do movimento maior. E esses segmentos vermelhos são pequenos movimentos na contratendência. Né? A gente costuma dizer que a tendência de alta vai até a lua, ou até para de fazer topos e fundos ascendentes. Então, é bem simples de identificar uma tendência de alta e a fim dela também. Mas tendência não só sobe, também cai. Então, a gente vira a definição de tendência de alta de ponta cabeça. É simples. São topos e fundos descendentes. Dessa vez, com os movimentos azuis na direção da tendência maior e os segmentos vermelhos na contra-tendência. Você lembra na primeira aula a gente falou sobre o perigo de achar que comprar barato é bom? Você vê agora um exemplo de como o preço, quando entra em tendência, pode simplesmente continuar caindo. Aí, como a tendência de alta vai para a lua, a tendência de baixa vai para zero. Viu, gente? Não joga bom dinheiro atrás do ruim. Jogando seu dinheiro no vaso sanitário, na tendência de baixa. É como se fosse investindo em algo que está desvalorizando. Tão simples assim. Então, tira da sua cabeça que é bom comprar quando o preço está mais barato, se ela estiver dentro de uma tendência de baixa. Tão simples assim, viu, gente? Tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. E qualquer outro padrão que não seja tendência de alta ou baixa é uma consolidação. Né? Simples. Tendência, consolidação. Agora a gente vai começar a falar do fascinante assunto de fractais no mercado financeiro e o fractal mais poderoso de comportamento de preço, o fractal 5-3. Presta bastante atenção, porque no fim desse segmento vai sair um número mágico, a chave de leitura consistente e simples de qualquer gráfico. No início do século XX, o Charles Dow identificou um ciclo básico, onde o preço se move em certa distância e depois faz um movimento menor na direção oposta. Acontece que quando a gente junta esses ciclos básicos, sai uma tendência de alta. Podemos também observar o mesmo comportamento no sentido oposto, com um movimento maior para baixo e um movimento menor para cima. Também juntando esse ciclo básico de baixa, sai o padrão de topos e fundos descendentes, uma tendência de baixa maior. Agora vamos ver o que existe dentro do ciclo básico, um padrão maravilhoso, a famoso fractal 5-3,
que é a chave de toda a metodologia FICUB. Nos anos 30, R.N. Elliott, o Ralph Elliott, estava estudando o ciclo básico do Charles Dow e ele observou na direção da tendência 5 movimentos menores. E na contratendência, mais 3 movimentos. 5 movimentos para cima, 3 movimentos para baixo. 5 passos para frente, 3 passos para trás. Isso é o nosso fractal 5-3. Ou seja, dentro de uma onda azul existem 5 ondas vermelhas e na segunda onda azul mais 3 vermelhas. Estas 8 ondas, 5 para cima, 3 para trás, formam um ciclo básico azul 1-2. Você já percebeu que um gráfico de 1 minuto ou um gráfico diário parece que o preço faz a mesma coisa? Ele se comporta da mesma forma, faz as mesmas geometrias. Isso porque o preço é fractal pela natureza. Fractal quer dizer um padrão geométrico que se repete dentro dele mesmo em escalas diferentes. Então, se o fractal 5-3 realmente é um fractal, deve existir outros fractais 5-3 dentro dele, maiores e menores. Vamos ver se a gente consegue identificar um fractal 5-3 menor aqui. Olha só, podemos imaginar 5 ondas verdes em uma onda vermelha e 3 ondas verdes na segunda onda vermelha. Olha só, mesmo padrão, só que numa escala menor. Mas fractais podem existir dentro de uma estrutura maior, ou a gente pode formar fractais maiores utilizando ondas menores. Vamos continuar aqui mergulhando o nosso fractal ciclo básico azul para ver cada vez os fractais menores e menores dentro desse ciclo. Então vamos pegar esse ciclo básico vermelho 1, 2 e vamos ver esses 8 ondas verdes dentro desse ciclo vermelho. Mesmo padrão, só que numa escala menor. Ou seja, existem 5 ondas verdes dentro de uma onda vermelha e mais 3 ondas verdes na segunda onda vermelha. Com o mesmo raciocínio, então, podemos mergulhar dentro do ciclo básico verde. E lá, identificamos que tem 5 ondas pretas e mais 3 ondas na contratendência pretas para completar o ciclo básico verde. E podemos continuar fazendo isso até chegar num limite prático operacional. Por exemplo, um tique no gráfico do Mini-índice ou 1 centavo no gráfico de Petrobras, por exemplo. Então vamos fazer mais uma vez. Agora o ciclo básico verde, que fazia parte do ciclo básico vermelho. E dentro dela tem os fractais 5-3 preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ondas pretas dentro de um ciclo básico verde. Mesma coisa. Olhando agora para o ciclo básico preto, deve ter ondinhas douradas lá dentro. Então isso é um exercício teórico de pegar um fractal grande e vai dividindo e achando os fractais cada vez menores dentro. Como se fosse pegar um gráfico mensal e ver por dentro um gráfico semanal, um gráfico diário, um gráfico horário e por adiante. Agora é interessante também a gente fazer esse exercício no sentido oposto. Vamos pegar um fractal pequenininho e construir um fractal enorme. E aí você vai ver a mágica que sai desse exercício. Começando com o nosso ciclo básico verde. Ele é feito de ondas douradas, 1, 2, primeiro ciclo básico. Então, 5 ondas douradas para cima criam primeira onda preta. Mais 3 ondas douradas para baixo, segunda onda preta. E se a gente continua repetindo esse padrão de 5, 3 em ondas douradas para construir as ondas pretas, você vai entender agora que em cada ponto de reversão começa a aparecer uma certa relação matemática. Então veja aqui, 21 ondas douradas criam 5 ondas pretas que cria a primeira onda verde no nosso ciclo básico verde. E vamos continuar então, 5 e 3 nesse sentido agora para baixo, contando as ondas douradas, as ondas pretas, ondas verdes, chegamos no fim da criação do ciclo básico verde. 2 ondas verdes contém 8 ondas pretas e 34 ondas douradas. Então, uma ondinha pequenininha dourada fez um preto um pouco maior, que fez um verde maior ainda, e nós podemos continuar construindo fractais maiores até com essas ondas verdes. Vamos fazer o próximo, né? Lembra que é um ciclo vermelho. Ciclo básico vermelho, agora pequenininho. O ciclo básico dourado é tão pequeno relativamente que quase não dá para ver.
Dá para ver agora as ondas pretas com um pouco mais facilidade. E lembra que os pretos construíram as ondas verdes e a gente identificou essa relação no fim do primeiro ciclo básico, 2 verdes, 8 pretos, 34 douradas. As douradas estão lá, mas estão pequenininhas que quase não dá para ver aqui. Então, vamos pegar agora esse ciclo básico verde e criar nosso ciclo básico vermelho, progredindo com ondas douradas dentro de ondas pretas, ondas verdes, até a gente chegar em 5 ondas verdes para cima, onde a gente cria a primeira onda vermelha, que tem 5 ondas verdes, 21 ondas pretas e 89 ondas douradas. Agora, completando o nosso ciclo básico vermelho, 2 ondas vermelhas, tem 8 ondas verdes, 34 ondas pretas, 144 ondinhas pequenininhas douradas. Reparem agora que no fim de qualquer ciclo básico, sempre tem a mesma relação, 2, 8, 34, agora 144. E vamos terminar nosso exercício agora construindo o ciclo básico azul, que é feito de ciclos básicos vermelhas e verdes e pretas e douradas. Pela essa perspectiva, eu não consigo nem ver mais as ondas douradas e as ondas pretas são pequenininhas, quase invisíveis, mas eu consigo ver ciclo básico verde, as ondas vermelhas, e a primeira onda vermelha contém 5 ondas verdes, 21 ondas pretas, 89 ondas douradas. Vamos completar agora o primeiro ciclo básico vermelho, com a mesma relação que você percebeu anteriormente. 2 vermelhas, 8 verdes, 34 pretos, 144 dourados. E vamos continuar construindo o nosso ciclo básico azul, feito de ciclos básicos e ondinhas douradas, pretas, verdes e vermelhas. Chegando na primeira onda azul, você vai reparar uma relação matemática parecida, também que sempre aparece no fim da primeira onda. 1, 5, 21, 89 e agora 377 ondinhas douradas. E para terminar a construção da segunda onda, no nosso ciclo básico azul, ela é feita de 8 ondas vermelhas, 34 verdes, 144 pretos e 610 ondinhas douradas. Mesma relação que você percebe no fim da segunda onda vermelha. Foi exatamente esse mesmo exercício que eu fiz 25 anos atrás, quando eu descobri o denominador comum de todo o movimento de preço. Agora presta bastante atenção no próximo aqui, que você vai entender o que eu estou falando. Aqui é nosso querido fractal 5.3, com todas as ondas, todos os ciclos básicos aqui dentro. Eu percebi que, independente de onde a gente olhava nesse fractal 5.3 teórico, quando comparava uma cor com outra, uma coisa maravilhosa, uma coisa mágica aparecia. Cada desses fractais, cada dessas cores individuais, tem uma relação numérica. Independente de onde eu puxo aqui no fractal 5.3, quando divido um pelo outro, a relação de 4,236 aparece. 4,236. Isso é φ a média áurea elevado potência 3. Quando percebi isso pela primeira vez, caiu uma ficha para mim. Deu um insight muito forte. Porque o Charles Dow disse que tem ciclos de curto, médio e longo prazo. O Elliott tem falado sobre como esses fractais existem um dentro do outro. Se eles estão trabalhando juntos, é tendência. Se eles estão trabalhando contra, é uma contratendência. Mas a teoria do Elliott era muito complexa, cheia de ondas, contagem de ondas e muitas regras, 21 fractais, muitas exceções, muito difícil de aplicar em termos práticos. Mas ele me mostrou que o fractal 5.3, desenhado dentro dele mesmo, independente de aonde a gente estiver nesse fractal teórico, sempre tem a mesma relação matemática nos pontos de reversão, independente do tamanho do fractal. Então, esse aqui para mim foi um insight muito forte. Será que eu consigo utilizar essa informação para simplificar a análise técnica para sempre? E aonde saiu realmente o Trade System Φ-cube. Φ ao cubo, a média áurea elevado potencial 3. Tem uma coisa muito bonita nisso, olha no próximo slide aqui. Aí quando caiu a ficha
por que esse fractal 5-3 está tão prevalente no mercado financeiro. E é simples. Ele é derivado do φ, a média áurea. Um número muito importante na natureza. Número favorito de Deus. Φ é um número 1,618 e o inverso dele é 0,618. E o fractal 5-3, 5 dividido por 3, aproxima φ e 3 dividido por 5, o inverso do φ. Então, o fractal 5-3 é a relação matemática mais simples que aproxima a média áurea. O fractal 5-3 é a média áurea. Muitos de vocês já conhecem, por exemplo, o Fibonacci, também derivado da média áurea. Tá? Mas o fractal 5-3 é a forma mais simples e mais eficiente para expressar a média áurea. Acontece quando esse fractal está desenhado por dentro dele mesmo, sai no ponto de reversão, φ ao cubo, φ cube. Esse fractal 5-3 teórico, gente, ele dá muitas dicas para a gente que são aplicáveis diretamente no preço real. Por exemplo, a gente vai entender quando é provável uma reversão. Se o mercado está saindo da queda, se ele está entrando em pura tendência de alta, qual é o tamanho da consolidação dele? Se está subindo com força, sem força. Pontos importantes de reversão. Consolidação e tendência, por exemplo. Fractal 5-3 mostra que a maioria do tempo o mercado está em consolidação, ele não vai lugar nenhum. Por exemplo, olhando esses retângulos vermelhos, né? Gastando muito tempo sem ir a qualquer lugar. E, de repente, ele explode para cima ou explode para baixo nesses retângulos verdes. É um forte movimento em pouco tempo. Então, é muito importante entender que o próprio comportamento do preço é assim. Talvez você esteja frustrado de estar levando stop dentro de uma consolidação, um atrás do outro, e de repente você cansa, você não vai operar mais, e de repente o preço explode sem você. Então o Fractal 5.3 explica isso perfeitamente. E ele explica também várias dicas importantes. Vamos ver alguns agora do que a gente pode entender sobre esse Fractal 5.3 teórico para ter as vantagens estatísticas em nosso favor e sempre estar do lado correto do mercado. Isso se chama comportamento relativo dos fractais. O que as cores estão fazendo em relação das outras cores? Por exemplo, tendência pura de alta. Bom, vamos supor que eu sou a referência, eu sou um fractal no meio. Eu vou olhar para o fractal maior para entender o que ele está fazendo, mas também eu vou olhar para o fractal menor para ver o que o pequeno está fazendo. Quando nós três estamos indo na mesma direção, estamos trabalhando juntos, isso é uma pura tendência de alta. Agora podemos observar a tendência de baixa da mesma forma. Eu, no meio, como referência, vou olhar para o grande do meu lado. Se ele estiver caindo, eu quero trabalhar junto com ele. Ele é 4 vezes maior que eu, mas também eu vou ficar de olho no pequeno para ver se ele está me ajudando ou me atrapalhando. Então, 3 fractais caindo, 3 cores trabalhando juntos para baixo, é uma pura tendência de baixa. Existe uma consolidação pura, onde não tem nenhuma cor trabalhando com a outra. Então, normalmente, é uma condição técnica perigosa. É o briga de foice. A gente não vai ficar no meio quando o mercado não sabe de que fazer. Quando o grande está caindo, o médio está subindo, o pequeno está caindo, é uma bagunça. Isso pode acontecer para cima ou para baixo. Existe uma condição muito interessante quando o pequeno está contra o médio e o grande, tanto para cima quanto para baixo. Interessante entender que o verde é um fractal pequeno, ele não tem muita inércia, ele muda de ideia frequentemente e rapidamente. Mas o vermelho e o azul, como eles são maiores e têm mais inércia, eles são mais lentos, é mais difícil eles mudarem de direção. Então, o que acontece quando o pequeno está contra o médio e o grande? Bom, eventualmente, o pequeno muda de direção e vira uma pura tendência. Então, gente, isso é uma dica muito boa. A gente precisa achar condições técnicas quando o médio, o fractal do meio, e o grande eles estão trabalhando juntos, porque normalmente o mercado vai retomar a direção, o movimento, na direção desses 2 fractais grandes, médio e grande. E existe uma condição técnica quando o médio e o grande estão brigando, um subindo, outro caindo, ou vice-versa. Agora o pequeno, você sabe, ele vai mudar de ideia, ele vai mudar de direção.
Mas quando ele faz isso, a gente entra numa pura consolidação, porque ninguém está trabalhando com ninguém. Resumindo, se as cores estão trabalhando juntos, é tendência, tanto para cima quanto para baixo. Se o pequeno está aprontando sozinho, vai voltar normalmente na direção da tendência. E quando a gente tem uma briga entre o grande e o médio, é melhor ficar fora do mercado. São 8 condições técnicas muito importantes, porque essas 8 condições vão te deixar sempre no lado correto do mercado. A gente utiliza a lógica binária para calcular essas condições. Quando o pequeno está subindo, ele tem um valor de 1. Quando está caindo, o valor de 0. Quando o médio está subindo, valor 2. Quando está caindo, valor 0. E quando o grande está subindo, valor 4. E quando está caindo, valor 0. Agora precisamos apenas somar as condições de cada fractal. Isso dá para a gente 8 números, de 0 até 7. Os números 0 e 1 representam condições que favorecem tendência de baixa. Nós vamos vender e nunca vamos comprar. As condições 6 e 7 representam a oportunidade de compra na tendência de alta. E as condições técnicas 2, 3, 4 e 5 representam consolidações teimosas. Viu, gente? Com esses 8 números você aumentou e muito a sua probabilidade de fazer a coisa certa no mercado. Porque em 8 condições existem apenas 2 números de compra, 6 e 7. E em 8 condições, apenas 2 números de venda, 1 e 0. E quando é para comprar, não é para vender. E quando é para vender, não é para comprar. E mais do que isso, você tem uma definição completamente claro, sem ambiguidade, das tendências e das consolidações. Tá? Em condições 2, 3, 4, 5, melhor ficar fora, né? Consolidação danada. Então, vamos simplificar o que você deve e não deve fazer com esses 8 números. Resumindo nossas regras, então. Tendência pura de alta, proibido vender, você vai apenas comprar. Tendência pura de baixa, é proibido comprar, você vai apenas vender. Consolidação pura, você pode operar pelo risco, mas é um estilo operacional bem mais desafiador para executar com sucesso. Quando o pequeno está sozinho, aposta na direção da continuação da tendência feito pelo fractal médio e grande. E quando o grande está sozinho, nunca aposta contra ele. Você vai virar uma briga de foice, você vai se machucar. Muito bem, a gente entende a teoria. Foi muito bonito desenhar os fractais dentro de outros, né, com geometria perfeita, etc. Mas existe isso no mercado mesmo? No gráfico de preço? A gente consegue ver isso? Como é que a gente vai ver o comportamento relativo dos fractais Ficube? Bom, nós vamos pegar alguns conceitos também, além, infelizmente, de nossa aula hoje, e gerar alguns números importantes que vamos acabar colocando no gráfico em forma simples de indicador, por exemplo, um médio móvel. Vamos colocar médios móveis no gráfico que vão representar cada cor e depois a gente vai entender se o preço está acima de todos os fractais, abaixo de todos os fractais ou no meio de todos os fractais. E isso vai ser nossa interpretação prática de tendência de alta, tendência de baixa e consolidação. Esses são os números práticos que nós vamos colocar no nosso gráfico. São 8 números de 17 até 2584. Nós vamos conseguir identificar, assim, tendências pequenas, médias, grandes, até gigantes. Fractais, gente, gigantes. Provavelmente uma perspectiva que você nunca teve na sua trajetória de aprendizagem de análise técnica. Ninguém olhou para você e falou assim, olha para os últimos 2.600 candles, olhe para os últimos 1.300 candles. Mas isso justamente é a perspectiva que você faltava para entender o comportamento mais provável do mercado. Né? A grande maioria quer saber de indicadores fractais pequenos. Médio móvel 9, médio móvel 21, o que o preço está fazendo quando o médio móvel 3 cruza 13. Pelo Trade System Ficube, esses números são apenas formigas andando na cozinha da casa do gigante e ele vai pisar em cima. Então, tem que escolher. Você quer ser uma formiga ou você quer ser um gigante? Vamos ver 2 exemplos simples aqui no gráfico. Você já viu isso na primeira aula. Aqui, Petrobras subindo em forte tendência. Essa é uma tendência gigante, porque essa linha verde em negrito aqui representa 2.600 candles de força. Uma tendência de alta
gigante. Enquanto esse gráfico aqui, também, que você já viu na primeira aula, representa a consolidação. O preço vai oscilar entre linhas da mesma cor, tá? É tão simples assim. Eu quero destacar que esses números que eu te apresentei foram derivados da teoria FICUB, não apenas algo que eu observei ao longo de 25 anos e achava que, parece que funciona bem. Não, tem uma lógica matemática atrás da criação desses números e realmente funciona muito bem. Com vantagens estatísticas de 60, 70, 80% de probabilidade de dar certo. E essa perspectiva ímpar que a gente tem de olhar fractais grandes, fractais gigantes, fractais até titânicos, para entender o que é o mais provável em relação da direção geral do mercado. E que a gente não está tão preocupado com o ruído de cada candlestick. Aliás, eu acho que estudar candlestick é uma grande injustiça. As pessoas aprendem de observar o ruído. As pessoas acabam virando pulgas e formigas enquanto a gente realmente quer o que o gigante, o titã está fazendo. Então tem que ter muito cuidado com análise técnica convencional e sua perspectiva de querer saber cada instante, cada segundinho o que o preço está fazendo, porque é muito mais lucrativo olhar para trás e entender que ele está tentando atravessar assim, vários reais, vários tiques de um ponto para o outro, né, uma consolidação gigante, né, dado pelos esses indicadores FICUB. Vamos ver alguns exemplos rapidinho antes de terminar a aula. Olha, gente, um gráfico no tempo real aqui no Profit Pro. Isso aqui é o mini índice. Um gráfico pequenininho, nível de scalper. 4 Renko. Quer dizer, cada desses retângulos aqui representa uma variação de preço de apenas 4 ticks. Mas, como é fractal pela natureza, faz o mesmo comportamento de um gráfico diário ou um gráfico semanal. Agora, parece uma forte tendência, né? Vamos colocar um indicador FICUB aqui para ver realmente como está essa tendência no gráfico de 4 ticks. Veja que ele está acima de 1, 2, 3 linhas verdes. Então, isso é uma pura tendência de alta quando o preço está acima do fractal médio, fractal grande e fractal gigante. Tá? O motivo desse movimento tão forte é que aqui atrás, desde aqui atrás, nós temos um fractal gigante subindo. E aí o preço pega fogo e sobe fortemente. É tão simples assim. Você precisa ter uma noção de onde está o fractal gigante e entrar na direção junto com ele. Vamos ver outro exemplo? Petrobras, um gráfico diário. Vamos lá. Petrobras no gráfico diário. Olha, a Petrobras sobe desde quando? Acima do fractal gigante. Aqui atrás, tá? Em maio de 2021, Petrobras começou a superar a nossa linha gigante aqui. Então, cada vez agora que ele chega e toca nessa linha e depois volta a subir, é uma super tendência de alta. Inclusive, quando a gente chegou recentemente com notícias sobre o governo, sobre dividendos, chegou aqui em 1.292 candles acima do gigante e voltou para subir. Então é tão simples assim, a gente pode ver qualquer tempo gráfico, qualquer ativo dessa forma. Outras maneiras, outras coisas simples. Vamos colocar outros indicadores aqui que representam fractais grandes, médios, gigantes e percebe a mesma coisa, que é a Petrobras acima do fractal pequeno, 34, médio, 144 e 610, aqui o grande. Toda tendência de alta forte, subindo fortemente, tem esses fractais ajudando na continuação do movimento. Voltando para o mini índice, aqui, vamos colocar o dólar. Dólar, sei lá, uns 8 Renko. O dólar está subindo fortemente, um gráfico de 8 Renko aqui. A gente sabe que ele está subindo porque está acima do fractal pequeno, fractal médio e fractal grande. Condição técnica 7, durante toda essa subida aqui. Pegou fogo e não olhou para trás. Vamos ver se PVPC, as linhas verdes também estão presentes aqui. Nesse caso, não. Esse forte movimento daqui para cá, você não percebeu, não estava dentro da casa do gigante, mas estava com os 3
pequeno, médio e grandes, trabalhando juntos e por isso subiu dessa forma. Então é bem simples, viu, gente? É tranquilo, leitura com FICUB de tendência, de alta, tendência de baixa, de consolidação. E a questão realmente é você acreditar nisso. Então, com isso, nós terminamos nossa segunda aula na nossa imersão do legado FICUB junto com a Nelogica. Espero que você tenha entendido. Já milhares e milhares de pessoas no Brasil entendem já esse conceito, mas se isso é sua primeira vez, sua primeira exposição, entenda que realmente é a chave de entender tendência, consolidação, direção, força, risco, alvos, quantitativamente e sem ambiguidade. É muito, muito, muito poderoso. Mas não adianta você simplesmente ter essa ferramenta na mão se você não consegue aplicá-lo realmente da forma tranquila, consistente. E isso vai ser o assunto de nossa terceira aula. Vamos falar sobre ganância, medo, ansiedade. Por que você está frustrado? Você tenta ter um resultado no mercado financeiro. Você sabe que é capaz, mas de repente não está saindo o resultado que você gostaria. Tá? Então nós vamos potencializar essa leitura FICUB aqui, Fractal 5.3, com os conceitos muito importantes, imprescindíveis de como você vai reconhecer e depois dominar sua própria mente, né, na aplicação do Trade System. Então, se você tiver interesse, você quer sair do ciclo vicioso de perdas e quer entrar realmente entender como é gostoso ganhar dinheiro no mercado da forma tranquila e consistente. Então, digita aqui no chat também, aula 3, tá? E eu vou te esperar no próximo para mostrar para você que com FICUB a questão fica mais simples, você vai entender melhor, vai ficar mais tranquilo, mais calmo e vai entrar no caminho de sucesso de dinheiro na sua conta. Então, estamos te esperando para a próxima aula. Grande abraço, gente. Até mais. Participe no grupo do WhatsApp para ter acesso exclusivo da live de Tirar Dúvidas e outros conteúdos especiais.